Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Na série Paradoxos de Jesus, veremos para hoje o paradoxo contido em o Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33, que é citado em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, em Estranha Moral, odiar os pais. Em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33, nós temos: como nas suas pegadas caminhassem grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e aos seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Tema musical, nós nos utilizaremos do musicista italiano Cesare Picco, a belíssima composição Full Moon, ou Lua Cheia. Havemos lembrar que a fé raciocinada encontra-se apoiada em fatos, na lógica, razão pela qual não deixa rastros de incertezas nem de incredulidades. Portanto, arrazoemos a fé. Já temos conhecimento que o povo contemporâneo ao mestre Nazareno Jesus era composto de pessoas simples, pessoas comuns, maioria artesãos, pescadores, e nada obstante, como bons hebreus, uma cultura arraigada nas pompas do farisaísmo ostensivo, tão comum àquela época. Assim, como no dizer do iluminista Voltaire, uma língua pobre de vogais, riquíssima em consoantes, que era o vernáculo hebraico, e mais ainda, o aramaico daquelas eras. Os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, pensado na língua materna e levado ao grego koiné, ou grego comum a todos os povos que falavam e compreendiam o grego clássico, assim sendo, muito do que se transcreveu ao grego koiné, de origem hebraica e aramaica, não haviam traduções fiéis, havendo, portanto, muitas adaptações, o que levou ou levaram aos exegetas bíblicos a algumas confusões interpretativas, causando verdadeiro pandemônio com grandes paradoxos nas falas do Mestre Jesus. Onde reside o paradoxo desse capítulo do Evangelho, segundo Lucas, um médico de Antioquia, na Turquia? Exatamente na palavra odiar, que para nós, em dias modernos, do contemporâneo, sabemos que é verbo transitivo direto e pronominal, pretendendo demonstrar a ação de detestar algo ou alguém, sentir mesmo aversão a algo, abominar algo ou alguém. Detestar, abominar, odiar, portanto, não poderia ser um sentimento expressado pelo maior havido entre nós. Haja vista ser toda expressão amorosa nos termos complexos do amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Assim, portanto, vejamos o vocábulo odiar originário dos tempos da passagem de Jesus por entre nós. Temos uma explicação de excelência no Evangelho segundo o Espiritismo de Messier André Pesani, um advogado da Corte Imperial de Lyon, contemporâneo a Kardec, que do seguinte modo nos leciona: aspas, non odite, em latim, kai umse, em grego, não quer dizer odiar, porém, amar menos. O que o verbo grego msein exprime ainda melhor o expresso verbo hebreu
de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos. Não amar igualmente, tanto quanto um ao outro. No dialeto siríaco, uma variante do aramaico que o Mestre Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada é essa significação. Nesse sentido, é que no capítulo 29, versículo 30 e 31 da Gênese, temos, aspas, e Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia, Jeová vendo que a Lia era odiada. É evidente que o verdadeiro sentido aqui é menos amada. Logo, assim se deva traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas e sobretudo siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a outro, de sorte que fora contrassenso traduzi-lo por odiar, que tem outra acepção bem determinada, e o texto de o evangelista Mateus, em seu capítulo 10, versículo 37, conserta bem a narrativa do odiar contida em Lucas 14, 25, 27. Assim, aspas, o evangelista Mateus se expressa: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Para melhor entendermos o significado, precisamos nos socorrer do maior mandamento do Decálogo de Moisés, onde, conforme descrito em o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 36, quando perguntado qual é o grande mandamento da lei, a resposta de Jesus foi: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Fecha aspas. E a mente criadora de tudo que há criado, Deus nosso Pai, utiliza-se de co-criadores como seus procuradores e delegados, sendo o Nazareno Mestre Jesus, o Cristo planetário do Criador, um co-criador ou demiurgo, conforme Platão. Portanto, um Deus menor. Qualidade que justifica o pensar em Mateus 10, 37 e em Lucas 14, 25, 27, em breve e lógico raciocínio, depreendemos que, se é da lei amar a Deus, o Criador mental de tudo o que há criado, Deus nosso Pai, sobre todas as coisas, amar com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, por igual, e analogicamente devemos também, hierarquicamente, amar a Jesus, o demiurgo co-criador, mais que aos nossos pais, mais que aos nossos filhos, mais do que os nossos cônjuges. Somente assim praticaremos Jesus, que é a síntese da caridade, pois é a benevolência para com todos. É a indulgência para com as imperfeições havidas e é o perdão das ofensas. Portanto, para praticarmos Jesus, amemo-lo somente menos que ao Criador mental de tudo que há criado. Deus nosso Pai, louvado seja.